Agora, a favor ou contra? Ou não é bem assim? Jornal Jangadeiro. Debate. Terça-feira é dia de debate e a gente vai discutir o ensino domiciliar, o homeschooling. Chegou ao centro do debate, voltou, na verdade, após a aprovação na Câmara do projeto de lei que regulamenta a prática, que hoje é considerada crime. Defendido por liberais, o projeto de ensino domiciliar prevê educação em casa, sob a responsabilidade dos pais ou responsáveis, com o poder público atuando junto a eles para garantir o desenvolvimento adequado na aprendizagem do estudante. Quem é favorável ao tema, como a Associação Nacional de Educação Domiciliar, o ensino domiciliar garante autonomia educacional para as famílias. Já quem é contra, como a ONG Todos pela Educação, a prática pode gerar prejuízos no desenvolvimento de crianças e jovens. Por isso a gente convidou hoje aqui para o debate Priscila Boy, pedagoga, diretora da Priscila Boy Consultoria e idealizadora da Escola da Transformação. Priscila, muito bom dia. Bom dia, obrigada aí por me convidar para participar desse debate tão importante. Nós aqui agradecemos a sua presença. Gabriel Mendes, o Gabriel é sociólogo, professor, consultor educacional, presidente da EdChoice Brasil. Bom dia para você, Gabriel. Bom dia, Nonato. Bom dia, Yuri. Bom dia, Priscila, a todos os ouvintes. Muito obrigado pelo convite. É uma honra estar aqui. Obrigado também a todos vocês que vão colaborar com discussão de um tema que nesse momento está em pauta, lá em Brasília, e que pode mexer com o ensino. Você está acompanhando a gente também pela 101,7, pelo YouTube, pelo Facebook, aí pelo Twitter. Vocês podem participar. Lembrando que pode enviar perguntas, comentários, 981-54-3814. A gente vai começar o debate que deve levar adiante essa discussão, agradecendo desde já a atenção de todos. Eu vou começar com a Priscila. A prática é uma bandeira bolsonarista que é acompanhada de um intenso debate pautado pelo direito à educação de qualidade. Aspas nisso aqui, que é as defensores. O que dizem defensores e críticos dessa modalidade de ensino é que ela vem para aprimorar, qualificar ainda mais a educação. Há críticos que dizem que o país estaria voltando à Idade Média, onde só os ricos é que poderiam pagar realmente um bom ensino de qualidade, ficando aos pobres a questão de atenderem ao que o mercado diz e ao que o governo, no caso, fará. Priscila, você é favorável a essa mudança ou não? Bom, eu acho que, em primeiro lugar, a gente precisa entender o que é a proposta do homeschooling. Eu acho que isso não é claro para toda a população. Muito bem. Isso não é uma pauta bolsonarista que nasceu no governo Bolsonaro. É uma pauta dele, de promessa, ele apoia, mas isso faz mais de 20 anos que os pais vêm lutando para ter essa regulamentação. O homeschooling, como está sendo proposto hoje, vamos pegar o que está sendo proposto hoje, é que ele vire uma modalidade de ensino. Vamos entender o que é isso. A gente tem a legislação brasileira que rege a educação, que é a LDB, a Lei de Diretrizes e Bases. E lá na Lei de Diretrizes e Bases, nós temos várias modalidades de ensino. Por exemplo, educação infantil é uma modalidade, ensino fundamental é uma modalidade, ensino médio, ensino superior. E em 2016, quando a LDB foi reescrita, num regime pós-ditadura, eles colocaram a educação especial como modalidade. Foi a primeira vez que uma lei mencionou o deficiente como uma pessoa que tem direito como modalidade de ensino na educação. O que está sendo proposto hoje é que o homeschooling vire uma modalidade de ensino. Então, eles não estão propondo que a família fique para lá, a família não precisa achar que ela vai estar sozinha, que ela vai pegar o filho dela, tirar da escola e ficar na casa dela. O homeschooling está sendo proposto como uma modalidade que está vinculada a uma escola. O pai vai ter que matricular o aluno na escola na modalidade homeschooling. E ele vai ter o direito de trabalhar com esse aluno em casa sem ser criminalizado. Porque hoje no Brasil,
como a educação é um direito indisponível, se o pai optar por não colocar o menino na escola, ele pode ser criminalizado por isso, porque é um direito do aluno. Então, agora o que o pai que defende o homeschooling quer? Ele quer não ser criminalizado por educar o filho em casa. Mas ele vai ter que matricular um filho numa escola, na modalidade homeschooling, ele vai ter que submeter-se a avaliações, ele vai ter que garantir o direito de aprender, porque a gente tem no país uma norma, que é um currículo que se chama BNCC, que é uma Base Nacional Comum Curricular. Então, só para finalizar essa primeira proposta, esse primeiro momento, dito isso, para que as pessoas entendam que o homeschooling não vai ser essa coisa do pai pegar o menino, tirar da escola e ficar lá na casa dele fechado, então é uma modalidade. A gente entende que muitas famílias brasileiras, a maioria delas, a grande maioria, não estaria preparada hoje para garantir os direitos de aprender dos alunos. A gente tem uma preocupação muito grande, porque aprender é um direito. Uma nação sem escolaridade, sem conhecimento, é uma nação que não se desenvolve, e a gente sabe que alguns pais até têm condições, se organizam, já fazem, mas é uma parcela mínima da população. Ok, vamos ouvir a opinião agora do Gabriel Mendes. O que chama mais atenção no ensino domiciliar, Gabriel? Bom, Nonato, o que a gente percebe, e é importante a gente sempre discutir isso, até para que se tire alguns preconceitos de tantas coisas que foram ditas durante esses últimos dias, é a importância de a gente perceber, como já foi dito aqui antes por vocês, pela Priscila, é que apenas uma minoria dos pais é que vai praticar o homeschooling. Nenhum direito está sendo tirado. Aqueles que não quiserem o homeschooling vão poder colocar os seus filhos na escola, isso aí é normal, e isso aí não vai ser alterado. O que está se propondo aqui é a garantia do direito de liberdade e diversidade educacional, que é algo que está sendo proposto já há muito tempo, como já foi dito também, há mais de 20 anos. Então, é lógico que as pessoas querem fazer com que a proposta seja... tem uma conotação ruim ao dizer que é uma proposta bolsonarista. Na verdade, longe disso, é uma coisa que já tem uma luta já de muitos anos. Então, a gente precisa ter isso muito claro. É uma pauta que muitos pais defendem, e a Declaração Universal dos Direitos Humanos defende já que são os pais que têm a prerrogativa de escolher o método pedagógico dos filhos. Então, a gente tem sempre que trabalhar nesse sentido. E tudo que já foi dito ultimamente em relação à socialização, a questão da tolerância religiosa e até da falta de qualidade do ensino que poderia ter no homeschooling, tudo isso já foi refutado em alguns artigos feitos por pesquisas nos Estados Unidos, onde o homeschooling já é consolidado. Então, a gente precisa ter muito claro que as pessoas que querem que as crianças fiquem na escola, elas vão continuar na escola. E os pais que optarem, porventura, pelo homeschooling, eles vão continuar sendo fiscalizados pelo Estado, porque eles precisam ter o registro das atividades dos filhos, e em caso de abandono intelectual, que é algo que já está previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente, o Conselho Tutelar, o Ministério Público e até a polícia pode agir contra esses pais. Só que não existe nenhum caso concreto evidenciado disso. Geralmente os pais que optam pelo homeschooling, geralmente o fazem porque querem uma educação mais personalizada para os filhos, ou simplesmente não estão satisfeitos com o atual sistema educacional. Dentro disso que você fala, tem a lembrança aqui do registro em 2008 de uma família de Timóteo. Timóteo fica lá em Minas Gerais. Estava sendo perseguida a família pelo Estado por deixar de matricular os filhos na rede pública. Kleber Nunes e Dona Bernadette optaram pelo ensino domiciliar dos filhos Jonatas e Davi a partir dos 10 e 11 anos, porque eles julgavam que o ensino até ali havia sido deficiente e inadequado, como você até chegou a citar. A batalha civil e criminal contra o Conselho Tutelar, o Ministério Público e o governo levaria anos, mas a família venceu todas as batalhas e a guerra nesse caso.
A justiça decidiu de tomar partida, a guarda, e Jonatas e Davi alcançaram a maioridade no ensino domiciliar. Aí eu pergunto à professora Priscila. Priscila, então já há casos registrados no Brasil de que na justiça alguém chegou a reclamar pelo direito de educar os filhos em casa, não é isso? Sim, a gente tem muitas famílias que estão lutando por isso há muito tempo, e eu só gostaria de ressaltar que eu entendo que todas as pessoas têm direitos, as famílias têm direitos. Eu vejo pesquisas internacionais, o Gabriel cita algumas aí de êxito. Eu já vi também, Gabriel, pesquisas que demonstram perdas em relação à questão cognitiva, em relação ao currículo, né? Porque a escola, ela dá conta de abraçar um currículo muito maior do que a família sozinha. Claro que a gente sabe que existe uma rede de apoio das famílias do homeschooling, existe uma rede dividida ali, existem até pessoas que produzem material, mas as famílias há muito tempo elas vêm entrando na justiça solicitando esse direito. A gente sabe que a família tem o direito de querer educar o filho, ninguém está negando isso. O que a gente está trazendo aqui é que as famílias não têm hoje uma cultura e uma condição de assumir isso com tudo que a gente tem de legislação hoje em relação aos direitos de aprendizagem. A gente tem uma base nacional comum curricular que é complexa, que o próprio educador que formou para isso, que tem licenciatura, que fez didática, que fez psicologia da criança, que está na escola há muito tempo, esse professor ele está tendo que estudar de novo, voltar ali para os momentos de estudo, fazer pós-graduações, se aprofundar, porque a gente teve uma mudança na perspectiva curricular. Então, a gente entende que dentro do universo da família, não seria uma coisa que iria trazer tanta aprendizagem como a família está garantindo que vai trazer, tá? Então, o que a gente está debatendo aqui é o direito de aprender das crianças. As famílias reivindicam esse direito porque elas querem tomar a rédea da educação, porque elas querem conduzir não só a educação do ponto de vista cognitivo, porque a educação não é só isso, eles querem trabalhar também na seara moral, na seara dos valores, dos princípios da família. A gente também entende que isso deve ser respeitado, mas a gente hoje está diante de um impasse. A gente tem aí as pesquisas apontando que os alunos já estão bastante defasados em função da pandemia, e talvez a gente entende que não seria esse o momento de trazer essa responsabilidade aí para a família. Eu gosto dessa sua citação, dessa colocação feita da convivência, do poder de conviver em turma, da oportunidade de ter valores que possam ser compilados através das turmas. Eu pergunto ao Gabriel, não há uma preocupação com essas consequências para crianças e jovens brasileiros no ensino totalmente domiciliar, Gabriel? Certo. Primeiro, eu deveria aqui até trazer alguns dados importantes por conta do que foi dito pela Priscila, mas antes eu quero falar do caso do Kleber Nunes, que você citou, porque eu, como entusiasta... Aliás, vocês são de Belo Horizonte, não é isso? Lá de Minas. Sim, justamente, eu ia falar, além de entusiasta da liberdade educacional, eu sou mineiro, né? Moro em Belo Horizonte, nascido em Uberaba. Moro aqui em Belo Horizonte, somos vizinhos. Que bom, que bom. Até para ressaltar geograficamente aos ouvintes e aos internautas, eles são de Minas Gerais, e eu citei um caso que acabou caindo assim de luva para que eles possam comentar também. Pois não, Gabriel, desculpa a interrupção. E em relação a isso, né, até citando esse caso dos dois meninos que eles foram levados pelo Conselho Tutelar e depois denunciados ao Ministério Público, e o Kleber Nunes e tantas outras famílias que foram denunciadas jamais foram condenadas por abandono intelectual, porque seria um absurdo mesmo que eles fossem condenados por um motivo muito simples. Ficou comprovado da parte deles que eles estavam oferecendo uma educação de qualidade. E os dois filhos do Kleber Nunes foram submetidos aos testes que os alunos da rede estadual de ensino aqui em Minas Gerais foram submetidos,
e eles tiveram nota muito superior. Ou seja, não existe qualquer defasagem nisso. E aí a gente pega também os dados nos Estados Unidos que mostram que alunos que são educados em casa têm um desempenho de 15% a 30% maior no SAT, que é uma espécie de Enem que existe lá nos Estados Unidos. Então não existe defasagem. Talvez o que a Priscila tenha dito e que houve uma confusão é em relação à defasagem, em relação aos alunos que estavam fazendo ensino remoto durante a pandemia. Só que ensino remoto não é homeschooling, são coisas diferentes. O ensino remoto é um ensino direcionado pela escola, onde o sistema é o mesmo da escola. No homeschooling, existe uma liberdade maior de métodos pedagógicos sendo estabelecidos, onde não necessariamente os pais, e é lógico que existe esse cuidado no caso de quando o pai não tem formação, nem capacidade, nem tempo de trabalhar diretamente com o aluno, existe a possibilidade de tutorias, de tutores cuidarem dos alunos, tem a questão dos planejadores também do homeschooling, inclusive até quebrando mais um preconceito, que é a questão de que isso seria até ruim para a empregabilidade dos professores, quando é justamente o contrário, vai criar uma série de alternativas, porque os professores podem trabalhar como tutores, planejadores de homeschooling e até educadores parentais, que vão fazer a orientação dos alunos. Então, lógico que a gente precisa ter a responsabilidade de ter pessoas qualificadas cuidando dos alunos, e quando os pais não têm essa qualificação, pode ser entregue para outras pessoas que têm essa qualificação, e existe sempre uma rede de apoio das famílias. E aí a gente até quebra esse preconceito relacionado à socialização. No caso do Kleber Nunes foi assim, já que os alunos eles não socializam necessariamente só na escola. Eles podem socializar em outros lugares, como clubes, praças públicas, a igreja e até outros cursos paralelos à educação formal. Existe uma série de possibilidades de socialização. E é sempre bom ressaltar que muitos pais tiram o aluno da escola porque, por questão de bullying ou algum estigma, os alunos têm uma socialização ruim dentro da escola. Isso sempre é preciso ser ressaltado. Estamos falando exatamente de um dia. Fazer uma partezinho aqui em relação à fala. Pois não. Quando eu citei o ensino remoto, eu tenho muita clareza, eu acho que a maioria das pessoas tem clareza de que ensino remoto é diferente do homeschooling. O que eu trouxe de dado é a defasagem que os alunos adquiriram no remoto, né? Isso é real, essa defasagem. E que agora a escola está trabalhando, foi publicado ontem, inclusive, um plano de recuperação da aprendizagem assinado pelo governo federal. Então, na verdade, eu estou dizendo que esse momento não é o momento ideal para a gente pegar esse aluno e dar essa possibilidade, esse aluno que já está em defasagem. O ensino remoto é diferente, embora a gente tenha tido uma pequena amostra de como a família lida com essas questões em relação à orientação do filho dentro de casa. Claro que foi um momento atípico, a gente não pode tirar o ensino remoto como exemplo, porque esse aluno ficou preso dentro de casa, né? Se ele não tivesse preso, esse pai poderia ter ido à pracinha, poderia ter ido a um clube, poderia ter saído para socializar. Então, não é o caso da gente fazer uma comparação literal. Uhum. Eu estou trazendo o dado da defasagem apenas. Ok. Pois não. Só para colocar aqui para o ouvinte que está em rádio. Ela é Priscila Boy, uma pedagoga da consultoria e idealizadora da Escola da Transformação, dando aqui a sua opinião. E eu tenho perguntas de gente pelo país já aqui sintonizado, conectado conosco. Lá de Nova York, o Tiago Nogueira Santos. Agradeço, Tiago, mais uma vez a sua interferência. Aqui em Nova York é preciso cadastrar quem não é junto ao governo, apresentar um projeto pedagógico anual, seguir um currículo de conteúdos específicos, guardar evidências de aprendizagem que comprovam o ensino. E aí vem uma pergunta lá do Rio de Janeiro, Alexandra Lima.
Bom dia para você, Alexandra. Pergunta aos dois. Mesmo os pais sendo contra o ensino tradicional nas escolas e optando pelo homeschooling, eles terão que seguir o planejamento de aula da escola? Sim, eles terão que seguir justamente pelo que eu expliquei. O homeschooling é uma modalidade de ensino, ele não é um ensino à parte, tá? Alijado do que o Estado propôs. Ele é uma modalidade e ele está regido por um currículo normativo que se chama BNCC, que é a Base Nacional Comum Curricular, que trouxe ali os direitos de aprendizagem dos alunos. Então, os pais que optarem pelo homeschooling, eles serão avaliados, lá está escrito no documento, né? Eles vão ter que levar os alunos à escola, eles vão ter que submeter os alunos a avaliações para garantir isso que o Gabriel nos traz, que não está havendo o abandono intelectual. Então, a gente tem hoje, eu conheço alguns pais que praticam homeschooling, todos os que eu conheço, é claro que não é um universo tão grande que eu convivo, todos os pais que eu conheço têm formação. Eu tenho um amigo que é pedagogo, professor no curso de pedagogia, ele tem toda a condição de montar um plano de estudo, mas não é a realidade do Brasil. E um dado que eu queria trazer aqui, só para a gente refletir, eu não sou 100% contra o homeschooling, eu não estou dizendo, não pode. Eu estou dizendo que a gente tem que pensar no coletivo. O Brasil é um país grande, continental. A gente sabe que há famílias que embarreram, inclusive, o filho de estudar. A gente tem muitos casos em que a gente vê as pessoas contando. Meu pai achava que estudar não era para mim, ele me proibia, ele me colocava na lavoura. A gente tem uma série de coisas em relação ao trabalho infantil. E é um medo que a gente tem, é que abrindo essa janela de oportunidade, esses pais optem pelo homeschooling. Claro que diz o projeto, que se em 2 anos o aluno fica repetidas vezes, não conseguir mostrar que ele aprendeu, o pai perde o direito. Mas o estrago desses 2 anos é muito grande na vida de uma criança. Então, a gente tem alguns temores, tá? Então, respondendo aí ao ouvinte, ela vai ter que submeter-se à BNCC, sim. Tem um currículo normativo e é em cima desse currículo que o filho dela possivelmente será avaliado. O nosso outro ouvinte, o nosso participante, aqui o Tiago volta a colocar. Minha pergunta é, esse tipo de ensino é tão eficiente, já que temos problemas de aprendizado? Eu vou dar a oportunidade do Gabriel responder, para não monopolizar a entrevista. Certo, em relação a essa questão de eficiência, especificamente, e até também respondendo um pouco da pergunta anterior que a Priscila já respondeu, a gente tem que deixar muito claro que vai existir uma fiscalização por parte das instituições de ensino, e isso vai ser regulamentado por leis feitas nos estados e municípios, então é importante que isso seja dito. E claro, falando especificamente da questão de se a gente vai emular ou simular aquilo que está sendo feito na escola, não faz muito sentido, até porque se isso acontece, não tem porquê os pais tirarem os alunos das escolas. Eu vejo dessa forma. É lógico que os pais têm que estar atentos às competências que estão previstas da BNCC, mas o homeschooling é adotado por muita gente justamente por conta da necessidade ou das possibilidades de novos métodos pedagógicos. Porque hoje a gente tem algumas questões dentro da LDB e da própria BNCC relacionadas à questão da organização curricular, que muitos pais desagradam e até por isso preferem colocar os filhos em casa. Em relação à eficiência, eu não estou aqui, o meu objetivo principal não é ficar fazendo apologia ao homeschooling. Eu faço apologia à liberdade e à diversidade educacional. Porque quando a gente tem um monte de burocratas definindo quais vão ser os rumos da educação, a gente tem uma tendência de fazer com que ela fique ruim, eventualmente, e seja muito difícil consertar a partir de decisões políticas. Eu vejo que a melhor forma é que os próprios pais e mães de alunos tenham essa liberdade para definir, até porque eles estão, em tese, mais atentos
a como o aluno, o seu filho, no caso, está se comportando e qual a evolução deles. Porque muitas pessoas que optam pelo homeschooling, geralmente já tiveram a experiência anterior com escolas que muitas vezes estão adotando um método de alfabetização que não serve, o aluno está tendo problemas de convivência dentro de sala de aula. Então, a educação domiciliar é uma opção. Eu não estou aqui dizendo que ela vai ser a melhor para todo mundo, até porque você tem aí inúmeras possibilidades. E como já foi dito antes, que tem algumas pesquisas americanas, e como já foi dito por um ouvinte que mora nos Estados Unidos também, não é porque a educação é feita em casa que o Estado não verifica se há alguma prática de abandono intelectual ou se os órgãos públicos não podem agir contra os pais e as mães que podem eventualmente estar fazendo algo contra os filhos. Então, o que a gente precisa ter em mente é que a educação domiciliar ela pode muito bem funcionar e ela deve ser uma opção para os pais que assim optarem. Ok. Eu tenho uma pergunta de um internauta, mas eu gostaria de pedir um minuto do tempo de vocês para a gente fazer um intervalinho comercial aqui, que a gente precisa pagar, ter como ganhar também o salário. Só lembrando que as colocações feitas, tanto pelo Gabriel quanto pela Priscila, nos dão já um entendimento, uma clareza para entender a pesquisa feita pelo Datafolha. A pesquisa diz que quase 8 em cada 10 brasileiros demonstram rejeição ao ensino domiciliar. 78,5% discordam de os pais terem o direito de tirar os filhos da escola para ensiná-los em casa, 62,5% totalmente e 16% em parte. Eu acho que a pesquisa foi feita exatamente no calor da discussão, quando chegou, era como se fosse acabar com o ensino público e que todo mundo tivesse que voltar a botar o menino para os pais ensinarem. A pergunta do Santana, o internauta aí, eu gostaria que vocês respondessem depois da volta. Só os pais podem ensinar? Teria pais sabendo todas as disciplinas? O intervalo é rápido. Band News FM. Estamos de volta às 10 horas e 35 minutos. Se alguém for reclamar o DECOM aí, propaganda enganosa, que eu disse que era 1 minuto e deu exatamente 2h40, por gentileza, desculpe. Nós estamos num debate sobre homeschooling com a professora Priscila e o Gabriel Mendes. A Priscila Boy é pedagoga, diretora do Priscila Boy Consultoria e idealizadora do Escola da Transformação. O Gabriel Mendes é sociólogo, professor, consultor educacional, presidente do EdChoice Brasil. Eu falo correto essa? É Choice, né? Não é, Gabriel? Isso. Ah, ainda bem. Eu tenho eu acho que uns 100 anos para aprender. Eu falei ainda há pouco de uma questão relacionada a números, que a Folha de São Paulo fez uma pesquisa, o Datafolha, e verificou que 78% discordam de que os pais têm o direito de tirar os filhos da escola, ainda considerando que eu acho que foi no primeiro anúncio feito, é para não pagar professor, é para o ensino público não existir mais. Tem para mim que muita gente foi levada por essa falta de compreensão que aqui vocês deram. Agora tem uma outra colocação feita por uma educadora, Denise Carreira, da Ação Educativa. Diz que os dados mostram um descompasso, esses dados da pesquisa mostram um descompasso do governo e de grupos conservadores com os anseios da população que sempre valorizou a escola. E ela diz que frequentar a escola é considerado algo importante para as crianças, segundo 99,4% da pesquisa, e ela diz que crianças educadas de forma segregada ficam mais vulneráveis para enfrentar os desafios da vida. A pergunta do Santana que ficou no ar: só os pais podem ensinar? Teria pais sabendo todas as disciplinas? Eu acho que é a grande interrogação que faz nesse momento o povo no Brasil. Quem começa? Você, Priscila. Bom, na verdade, eu acho que a gente já esclareceu que homeschooling não é tirar a escola do processo. Quem está pensando assim está iludido. Homeschooling é uma modalidade de ensino. O pai vai ter que matricular o aluno na escola que tem essa modalidade
e a escola vai ficar como guardiã do direito de aprender junto com a família. A escola vai certificar o aluno mediante avaliações periódicas. Então, o homeschooling não é o pai tira o menino da escola, fecha dentro da casa dele e faz o que ele achar que deve ser feito. O Gabriel nos trouxe alguns apontamentos sobre a insatisfação dos pais em relação a algumas coisas que a escola trabalha, e isso realmente procede. O que acontece? A gente tem uma matriz na BNCC de habilidades e não de conteúdos. Então, eu vou dar um exemplo aqui para as pessoas entenderem. Por exemplo, respeitar ou compreender as diversidades, as diferenças entre as pessoas. É uma das habilidades da BNCC, que nós precisamos compreender que as pessoas são diferentes para promover o respeito entre essas pessoas. Eu posso escolher vários conteúdos para desenvolver essa habilidade. Eu posso fazer a identificação de diferenças escolhendo um conteúdo de religião. Eu pego ali a religião de matriz africana, a religião católica, a religião evangélica, eu falo de ritos, de símbolos, eu vou identificar diferenças e vou respeitar. Eu posso pegar um conteúdo de etnias, de cores de pele. Eu pego uma criança de pele preta, eu pego uma criança de pele branca, eu mostro que uma tem o cabelo liso, outra tem o cabelo anelado. Eu posso reconhecer a diferença mediante ali uma característica física de povos. Eu posso trazer a questão de gênero. Eu posso falar que uma pessoa tem uma orientação sexual, outra tem outra, uma pessoa é transexual. Então, a escola, ela tem elegido alguns conteúdos que têm desagradado a família. Mas a habilidade de identificação de diferenças e o respeito, isso é comum a todos. Então, o que vai acontecer é que a família vai se pautar numa matriz de habilidades e ela vai escolher conteúdos que melhor atendam aquilo que ela entende que vai dialogar melhor com seus valores. Então, o pai não vai educar o filho em casa sozinho, sem uma regra, sem uma norma, e ele vai ter que garantir o desenvolvimento dessas habilidades, que são diferentes de conteúdos, tá? Gabriel, vou dar a oportunidade que você fale também sobre isso, mas o Kleber Silva pergunta a você de onde você tirou os dados que trouxe. Por favor, ele gostaria de saber. Certo, existe um compilado de artigos científicos que são feitos por algumas entidades pró-homeschooling nos Estados Unidos, e tem em alguns sites que divulgam esses conteúdos aqui no Brasil. Inclusive, se vocês quiserem ter acesso, vocês podem me buscar nas redes sociais, que eu posso passar esses dados, porque existem vários, inclusive até um que responde à questão das diferenças e da aceitação dos diferentes, que fala que alunos homeschoolers lá nos Estados Unidos, na média, é mais tolerante às diferenças e participa muito mais de ações cooperativas e participação política do que a média dos alunos de escolas públicas nos Estados Unidos. Então, é muito importante que a gente tenha acesso a esses artigos. Eu estou à disposição, em outro momento, se possível, já que o tempo é curto aqui, de debater todos esses temas para que todos esses preconceitos que existem a gente possa retirar do debate. Tem uma colocação da Alexandra. O artigo 205 da Constituição Federal diz que é dever do Estado e da família o ensino. Será que o homeschooling não acabaria isentando o Estado da sua responsabilidade? Começo com você, Gabriel. Não, de forma alguma. Até porque, como a gente já disse aqui, a lei que foi aprovada na Câmara, ela não tira a responsabilidade do Estado de fiscalizar o homeschooling. Então, a gente precisa deixar isso sempre muito claro, que lógico que a gente vai ter aí uma diferença grande, que vai dar liberdade para os pais de escolherem determinados métodos pedagógicos diferenciados para poder fazer em casa ou em grupos de rede de apoio de famílias homeschoolers. E isso também não tira de forma alguma a responsabilidade do Estado de fiscalizar eventuais pais que abandonam os filhos intelectualmente. O país então, tem estrutura. Continua sendo dever
da família em cooperação com o Estado, mesmo no caso do homeschooling. O governo tem estrutura para isso? Eu acho importante ressaltar, só complementando, pois não, que quem vai certificar é a escola, não é a família. A família vai ser submetida à tutoria, entre aspas, eu falo entre aspas, porque ela vai estar livre para trabalhar lá, mas ela vai submeter-se a avaliações, e a escola vai certificar. Outra coisa que eu gostaria de dizer para as escolas, eu sou formadora de professores, né? Eu sou pedagoga, a Escola da Transformação é uma escola de formação de professores. Então, o que eu gostaria de dizer para as escolas? A escola não vai ser obrigada a aderir à modalidade homeschooling. Ela vai aderir se ela quiser. Hoje, por exemplo, vamos entender essa questão de modalidade. Eu estou batendo nisso porque as pessoas precisam entender. Eu bato na porta de uma escola, eu tenho um filho de 5 anos. Eu falo, eu quero matricular meu filho aqui. A pessoa vira e fala assim, eu não tenho a modalidade infantil aqui. Você não pode matricular porque eu só atendo a partir da 1ª série. A outra família bate numa escola e diz assim, eu quero matricular meu filho no ensino médio. A escola responde, eu não posso receber o seu filho porque eu não tenho a modalidade de ensino médio. A minha escola só atende até o 9º ano. Então, pode ser que as famílias batam na porta das escolas e digam, eu quero matricular meu filho na modalidade homeschooling. A escola diga, eu não tenho, eu não fiz adesão. A escola não é obrigada. Escola não é obrigada a oferecer a modalidade homeschooling. Ela vai correr 2 riscos. O primeiro é de preservar a comunidade dela ali, que não quer sair, e não fazer a adesão do homeschooling. O outro risco que ela corre é de quem quer fazer adesão, tirar da escola dela e matricular numa escola que oferece. Mas eu tenho dito a seguinte frase, pai satisfeito não tira filho de escola. Então é uma hora da escola repensar as suas entregas. Sila. Eu estou entregando o quê? Esse pai quer ficar comigo? Porque às vezes para o pai ter o diploma daquela escola que tem uma boa reputação, ele não vai conseguir se não for na modalidade presencial, porque a escola não fez adesão ao homeschooling. Então, cabe à escola decidir o que é estratégico para ela. Olha, tem uma pergunta aqui do Kleber, ele volta a dizer, como é que seria essa avaliação das crianças? Seria igual ao SEJA? Eu acho que ele deve estar se referindo ao ENSEJA, né, Gabriel? Sim, sim. O que a gente fala sempre é que, como o ENSEJA é feito para os alunos de ensino médio, para que eles tenham a certificação de ensino médio, isso já acontecia inclusive antes, mesmo quando o homeschooling não era regulamentado. É sempre bom dizer que o homeschooling nunca foi ilegal, ele sempre foi desregulamentado, e o que está se propondo agora é uma regulamentação. E aí, os alunos que não estavam nas escolas, mas que queriam ingressar no ensino superior, eles faziam o ENSEJA, que é a mesma prova que os alunos que fazem educação de jovens e adultos, que é o antigo supletivo, fazem. Então, a partir disso, as crianças e os jovens têm a certificação, caso eles queiram entrar numa universidade. Então, não existe forma de o aluno que pratica homeschooling estar desamparado pela lei, se por um acaso ele queira voltar para a escola ou no futuro ingressar numa universidade. Professora Priscila, deixa eu fazer uma colocação. Esse texto que está em discussão prevê mecanismos de controle. Por exemplo, a necessidade, entre eles a necessidade de um dos responsáveis ou preceptor ter ensino superior, de a matrícula estar vinculada a uma escola, além de avaliações periódicas. Também é prevista a perda de direito à educação domiciliar, caso haja reprovações. Esse ponto, assim como a exigência de diploma, teve uma oposição lá, embora ressalte que os pontos não inviabilizam o apoio do projeto. Essa avaliação, no caso do aluno ser reprovado, ele teria que voltar à escola presencial? O que está no texto é que se o aluno durante 2 anos for reprovado, então no primeiro ano ele é reprovado, no segundo ano ele é reprovado de novo, o pai perde o direito ao homeschooling, porque aí está se entendendo que essa família não está apta, pois se por 2 anos seguidos ele não conseguiu garantir o direito de aprendizagem,
ele ainda não estaria preparado. Então, ele perde o direito, o aluno tem que retornar para a escola. Essas avaliações, quando o ouvinte aí citou o INSEJA, que o Gabriel explicou muito bem, é uma sigla, Exame Nacional da EJA, que é da Educação de Jovens e Adultos. Hoje, a gente tem no país esses adultos que não puderam estudar, que pararam de estudar. Antigamente, a gente não tinha um ensino universalizado, né? Muita gente não estudou. Então, você parou de estudar por algum motivo, você tem que ter mais de 17 anos para poder fazer o INSEJA. Você não pode, com 15 anos, ir lá e falar, deixa eu pegar esse certificado e abandonar a escola. Essa modalidade de controle aí que está sendo proposta é diferente. Ela vai ser, a cada ano, o aluno vai ser submetido a uma avaliação. Não vai esperar lá em cima o menino finalizar a escolaridade para depois avaliá-lo. Ele vai ser avaliado ano a ano, essas avaliações serão construídas e a escola ali vai dar a certificação de que aquele aluno alcançou esse índice, né? Então, elas ainda serão construídas. Se me permite um comentário em relação a isso, é até interessante perceber que o sistema educacional vai ser mais exigente com os pais do que são com as escolas hoje. Porque hoje a gente tem um ensino muito precário em algumas escolas, que inclusive acabam fazendo a progressão automática do aluno, enquanto em relação aos filhos que estudam em casa, a gente vai ter todo esse rigor por parte do Estado. Então eu vejo que nisso aí o Estado está sendo mais rigoroso com a educação domiciliar do que com o sistema atual de educação. Eu não vejo isso de forma alguma como um problema. Tem uma pergunta do Edivan de Oliveira. Quais são as diretrizes econômicas para esse projeto? Eu não vi ainda nenhuma diretriz econômica, porque, inclusive, na ausência da diretriz econômica, a escola pode simplesmente dizer o seguinte: eu sou uma instituição certificadora, eu não vou te dar nenhum desconto. Se você quiser frequentar a aula está aqui. Se você optar pela modalidade homeschooling, você pode ficar à vontade, você pode educar na sua casa, mas você virá aqui, se submeterá às avaliações, eu vou te dar o certificado e eu, por causa disso, vou te cobrar a mesma mensalidade. Não há nenhuma menção de que a escola será obrigada a dar um desconto. É claro que haverá uma pressão, porque se o aluno não está lá na escola, ele não está usufruindo de uma série de coisas, mas a escola está tendo custos fixos do mesmo jeito. Ela tem o mesmo custo fixo de funcionamento de uma escola de 10 alunos ou de 30. Se você tem 10 alunos, você acende a mesma luz, você paga o mesmo professor, você paga a mesma faxineira para limpar. Então, os custos fixos da escola não vão reduzir. É por isso que a escola trabalha com ponto de equilíbrio. Tantos alunos é meu ponto de equilíbrio, eu vou pôr mais alunos para que eu consiga fazer a gestão financeira da escola. Eu não vi ainda nenhuma regulamentação ou nenhuma proposição em relação à questão financeira. Você já viu alguma coisa, Gabriel? Priscila, eu imagino que a pergunta seja feita mais em relação à questão de quanto vai ter de gasto público em relação a isso. Muito se diz que estados e municípios teriam um gasto a mais a partir do momento que houvesse a regulamentação, mas eu discordo disso, porque hoje a maioria das secretarias de educação municipal que possuem rede própria já tem uma quantidade de assessores suficiente para poder verificar a aprendizagem dos alunos que estão fazendo homeschooling, porque eles já fazem isso com os alunos que estão atualmente na rede. Então, eu acredito que o que vai acontecer é que, ao invés de eles verificarem a aprendizagem do aluno que está dentro da escola, ele vai fazer a aprendizagem do aluno que está dentro de casa, só que como na regulamentação os pais têm que entregar os documentos comprobatórios de que estão ensinando o aluno, ou para uma secretaria que vai virar, aliás, para uma escola que vai virar uma entidade de apoio ao homeschooling, ou na própria Secretaria de Educação, então a quantidade, a carga de serviço vai ser a mesma e não precisa ser nem feita nova contratação de pessoal para que seja feita
essa verificação de aprendizagem. Então, em relação a custos, eu não vejo nenhuma grande relevância em relação a isso. Agora, quanto às escolas privadas, muitos pais, até respondendo uma pergunta que foi feita anteriormente, se só os pais é que vão educar os filhos, não. Muitas escolas, inclusive, podem orientar os alunos através de elaboração de currículo, educação parental e também colocar os seus professores à disposição para fazer tutoria para aqueles que vão estudar em casa. Ok, quero agradecer a presença de vocês nesse debate, agradecendo aos mineiros que colaboram conosco para a conscientização de um projeto que realmente vocês deram um clarão na cabeça minha, na cabeça de muita gente, em relação à questão do ensino domiciliar. A discussão da subjetividade do ensino das escolas, que tem a construção do próprio comportamento da criança na convivência com outros pares. Então demonstra sempre uma intenção nossa de querer sempre pender para o lado do ensino com a coletivo. Mas se já está havendo essa mudança e se há a oportunidade de esclarecer melhor, nós agradecemos. Priscila, Gabriel Mendes, muito obrigado por dar luzes em torno de um assunto que ainda é discutível em nosso país. Muito obrigado pela presença de vocês aqui no Jornal Jangadeiro, da Jangadeiro Band News. Eu agradeço a oportunidade do diálogo aí e convido a todos para ter foco na criança e no direito de aprender. Eu acho que a gente tem que olhar para o aluno, o que for melhor para o aluno, que a gente lute coletivamente para que ele aprenda, para que ele possa realmente fazer uma sociedade melhor, mais justa, mais democrática e mais inclusiva. Gabriel? Certo, muito obrigado pelo convite de vocês, obrigado, Priscila, pelo debate muito produtivo, e quem quiser me acompanhar nas redes sociais, @Prof. Gabriel Mendes no Instagram, para que vocês possam saber um pouco mais e divulgar temas a respeito de liberdade educacional. Ok, só para me lembrar aqui a biografia do Gautama Buda, o Buda que viveu distante dos párias da sociedade hindu, porque o pai não queria, não, meu filho é da nobreza, é da casta, né, mais elevada, e um dia o Buda resolve quebrar os vínculos que evitavam o convívio com as multidões, e foi quando ele iluminou-se. Um abraço, 10h55.